Então agora você vai entender por que, que o reforço positivo se chama positivo e por que, que o reforço negativo tem esse nome negativo. Para você entender isso, eu vou dar um exemplo muito prático aqui. A gente vai ter que voltar na matemática. Pois é, eu odiava matemática, não sei você, mas eu era muito ruim em matemática. Mas vamos lá. O básico a gente consegue. Olha isso aqui. Imagina o seguinte, um termômetro. Ele está a 0 graus. Se a temperatura cai, ela vai para -1. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o termômetro foi para 1 grau negativo. 1 grau negativo. Ou seja, você retirou. Se o termômetro fosse para 1 grau positivo, ele iria adicionar. Então, basicamente, a primeira coisa que você precisa entender, negativo e positivo tem a ver com a matemática. Adicionar é o positivo. Retirar é o negativo. É como se fosse uma adição e uma subtração. Entende? Então, quando você tem um reforço positivo, você adiciona algo, algo é adicionado no seu ambiente. Quando você tem um reforço negativo, algo é retirado do seu ambiente. E ambiente, dentro de análise do comportamento, não é só o ambiente físico externo. O nosso próprio corpo, as nossas sensações físicas, os nossos pensamentos, tudo isso também é ambiente. Então, esquece essa história de que a análise comportamental, ela só olha o ambiente externo. É externo no sentido de tudo que está fora de mim. Então, o meu próprio corpo está fora de mim, vamos dizer assim. Então, uma dor física já é ambiente para um determinado comportamento. Então, basicamente, o reforço positivo, algo é adicionado. Reforço negativo, algo é retirado. E agora você deve estar numa confusão, mas eu vou ajudar você a entender. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você rapidinho. É bem breve, tá, gente? Não se preocupem, eu vou ser o mais breve possível. Mas vamos dar um exemplo do negativo, que eu acho que é até mais fácil de entender. Depois você vai entender o positivo também. O que, que significa retirar um estímulo aversivo? Quando a gente fala de reforço negativo, a gente está falando de retirar um estímulo aversivo. Eu já vou dar um exemplo para vocês. Imagina o seguinte, você andou por uma rua e naquela rua que você andou, um cachorro te mordeu. E você sabe que aquele cachorro mora lá. Então, da próxima vez que você precisar ir para um determinado lugar, você não vai passar por aquela rua. Você vai passar por outra rua. Ou seja, o seu comportamento de passar por outra rua é reforçado negativamente. Agora virou a confusão. Agora eu não estou entendendo. Calma. Ó, primeira coisa. Entenda o seguinte. Positivo e negativo não tem nada a ver com bom ou ruim. O reforçamento positivo e negativo, os dois mantêm um comportamento acontecendo. As pessoas confundem. Elas acham que reforço positivo, o comportamento acontece. E no reforço negativo ele diminui. Não. Nos dois casos o comportamento continua acontecendo, tá? O que acontece é que as pessoas confundem. A punição, sim, ela tem o objetivo de reduzir um comportamento, de suprimir um comportamento. Então, existe a punição negativa e a positiva, mas eu nem vou falar disso agora, tá? Vamos entender o que é o reforço primeiro. Reforço positivo e reforço negativo mantém um comportamento acontecendo. No caso de você desviar de uma rua porque você foi mordido por um cachorro, esse comportamento é reforçado negativamente. Entende? Por quê? Porque você está retirando um estímulo aversivo de você. No caso, o estímulo aversivo era o cachorro, né? Então, se eu sei que o cachorro está lá, eu não vou passar por lá. Então, eu estou me desviando deste caminho. Eu estou retirando um estímulo aversivo do ambiente. Então, esse comportamento de desviar dessa rua, ele é reforçado negativamente, tá? Por quê? Porque eu retirei o estímulo aversivo. E o positivo eu já vou dar um exemplo agora para você. Mas, grava isso na sua cabeça, eu vou falar 10 vezes nesse vídeo para você. Reforço positivo e reforço negativo não tem nada a ver com bom ou ruim. Reforço negativo, reforço positivo, ambos mantêm um comportamento acontecendo. Na clínica, quando a gente está atendendo, o comportamento de um cliente pode ser reforçado negativamente. Eu já vou dar alguns exemplos aqui para você também. Acompanha aí, tá? Vamos lá que eu vou continuar aqui. Então, como que eu posso dar exemplos práticos para você entender?
Um exemplo aqui, ó, de reforço positivo. Um cliente que tem depressão, afinal aqui eu falo muito de depressão e análise do comportamento, então claro que eu ia falar de depressão. Esse cliente, ele tinha uma depressão bem severa, assim, bem intensa, bem grave, e ele conseguiu arrumar a cama, coisa que ele não conseguia fazer até então. Deixa eu só ver se eu estou compartilhando a tela com vocês. Isso. Então, esse cliente, ele conseguiu arrumar a cama. Logo após ele arrumar a cama, a mãe dele, que estava muito tempo preocupada, muito tempo triste por conta da depressão dele, ela ficou feliz. Porque ela falou, nossa, você conseguiu arrumar a cama. E aí ela sorriu, ela ficou contente, ela elogiou. E ela viu um sinal de esperança. E essa alegria toda da mãe, essa energia positiva toda que ela tirou ali daquela situação, reforçou positivamente o comportamento dele de arrumar a cama. Como assim, Anderson? Seja mais claro, veja só. Lembra que eu falei que no positivo algo é adicionado, como na matemática, e no negativo algo é retirado? No reforço positivo foi acrescentada uma consequência. Qual é a consequência? O elogio da mãe, a felicidade da mãe, a alegria da mãe. Então a alegria, a felicidade, o elogio que a mãe fez ali para o comportamento dele de arrumar a cama, foi adicionado, ou seja, não tinha elogio, quando ele executou o comportamento, foi adicionada a consequência da felicidade da mãe, o relato verbal dela. Então, isso reforçou positivamente. Então, percebe? Positivo, adicionada a consequência no comportamento do bendito do rapaz ele que está com depressão. Deu para entender? Adicionou o elogio, tá? Agora eu vou dar o exemplo do contrário, do reforço negativo. Então, como eu falei, positivo é acrescentado, negativo é retirado. Outro exemplo aqui, exemplo de reforço negativo. O mesmo não, vamos, é outro cliente. O cliente com depressão, esse cliente específico, ele evita ver a família dele, então ele fica trancado no quarto. E aí você vai falar, é porque ele tá triste e tal, mas vamos entender. Esse cliente, toda vez que ele vê algum familiar, a família dele é muito crítica. Então ela fala que ele está querendo chamar atenção com essa depressão, que essa tristeza é frescura, é falta de Deus, é isso, é aquilo. Vocês sabem do discurso, né? Ou seja, o comportamento dele de estar junto da família em reuniões de família traz muitos estímulos aversivos. Por quê? É o julgamento, é a crítica. Ou seja, o que ele faz aqui? Ele evita ver a família. Quando ele evita ver a família, ele não tem mais o estímulo aversivo. Retirada, lembra do negativo? Se no positivo eu acrescento, no negativo eu retiro. Então eu estou retirando o estímulo aversivo daquele ambiente, do ambiente do cliente, no caso, né? Então ele se desvia da família com o objetivo de não ter as críticas. Este comportamento é reforçado negativamente, ou seja, esse comportamento continua acontecendo. Lembra que reforço negativo também mantém um comportamento acontecendo. Esse comportamento continua acontecendo, por quê? Porque ele retirou o estímulo aversivo dali, que eram as críticas. Então, reforço positivo, consequência que é acrescentada e mantém o comportamento acontecendo. Reforço negativo, eu retiro algo para que aquilo continue acontecendo. No caso, o bem-estar dele precisava... para que ele ficasse bem, ele precisava evitar ver a família. Então, esse comportamento era reforçado negativamente. Então, grava isso na sua cabeça. Positivo, acrescenta, negativo, retira. Reforço positivo e reforço negativo continuam mantendo o comportamento acontecendo. Se você gostou desse vídeo, já manda para um colega psi. Vamos acabar com os mitos aí do reforço positivo, do reforço negativo e levar a análise de comportamento para esse mundão afora, tá? Envia aí, se você gostou. Manda ver. Já envia aí para um coleguinha. Até mais!